onde que nós encontramos poesia? Meu nome é Silvana De Vita Martins. E o meu projeto foi uma pesquisação que eu realizei em 2005, numa escola estadual de São José dos Campos, com uma sala de recuperação de ciclo. Essa pesquisação, eu estava começando as minhas pesquisas teóricas sobre gêneros de texto. E eu percebia na escola, que eu já estava na sala de leitura, eu percebia nessa sala especificamente, porque todas as salas iam na sala de leitura, essa sala que tinha, entre aspas, mais problemas, eles não tinham voz, eles eram discriminados dentro da própria escola. E a partir do momento que a professora trabalha com lúdico, trabalha com a brincadeira, com as palavras, sem as crianças notarem, elas estão aprendendo uma coisa muito importante sobre linguagem, mas o que elas notam é que a aula está gostosa. Às vezes, a impressão que o professor tem é que vai ser muito difícil, ele não sabe por onde começar. E quando você vê alguém fazendo, né, e você começa a ter uma direção. Então, você vai abrir... essa professora que começa o trabalho, ela abre caminhos para os outros professores. Essas professoras estão criando leitores. Quando eles forem adultos, quando tiverem filhinhos, talvez eles sejam introduzidos no mundo do conhecimento e da cultura. Viu só como a Cecília Meirelles brincou com as palavras, com os sons das palavras, né? Eu escolhi o poema para trabalhar com essa sala, primeiramente por ser textos curtos e porque o poema é um texto especial, né? Ele causa encantamento e dá para ser uma atividade lúdica. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é a água sempre nova. Porém, não só com poema dá para fazer isso. Qualquer gênero de texto, nessa sequência didática, você pode colocar atividades lúdicas e tornar mais prazerosa a aula. Seu nome é? Beatriz. Beatriz. Rima com? Atriz. Primeiro eu tive essa parceria muito boa com a professora, com a equipe gestora da escola, tive todo o apoio. E com os alunos, eu fui conquistando aos poucos. E amanhã, hein? Que sensação te dá a parte da manhã, quando você acorda? Tristeza. Feliz? Não vale dizer sono. Feliz? Manhã é felicidade? Então, não? O que é para você amanhã? Chato. Quando se fala em ler, há uma resistência em ler. Não quero ler porque não é gostoso, não é prazeroso. A poesia ajuda muito o processo de alfabetização, justamente porque a poesia traz em si a naturalidade, a musicalidade da língua falada. Eu, muitas vezes, quando escrevo prosa, para capturar o meu leitor, eu chego nas primeiros parágrafos, porque o menino é assim, né? Começa a ler, não gosta, ele fecha. Entendeu? Ele não fica, ai, que chato, continua. A gente que é adulto, pega um livro, não dizem que é importante, então você se força a ler, mesmo não gostando. Moleque não. Então, se eu não capturar meu leitor, ele pode me abandonar, e eu não quero que ele me abandone. Quando eu comecei o trabalho de leitura, eu ia uma vez por semana na sala, contava algumas histórias, nós interagimos com algum, mas era muito rápido. Quando começou o projeto, toda semana eu estava com eles, então eu tive que conversar com eles antes, para ver se eles concordavam em realizar o projeto. E aí, no começo eles ficaram bem arredios, foi bem difícil. Mas depois, aos poucos, eles foram se familiarizando e foram gostando da história, aí eles se soltaram mais. Vamos lá na página 1, só para a gente começar a nossa brincadeira aqui com um poema do José Paulo Paes que fala justamente sobre a poesia. Ó, convite, lembram? A partir que eles começam a ver na rima e entender, eles começam a brincar. E brincando, eles aprendem. O início dessa pesquisa foi um estudo mais específico por conta dessa sala, que era uma sala especial. Mas esse projeto
pode ser aplicado com qualquer turno, né? Bolacha vai rimar com o quê? Acha. Com acha. E na segunda estrofe, barco vai rimar com o quê? Charco. Charco. E qual que é o princípio disso? Qual que é a teoria básica disso? Nós nos comunicamos por meio de textos. Né? A linguagem se manifesta por meio de textos, e textos diferentes, de acordo com situações diferentes. Né? Então, o que a escola pode fazer? Apropriar esses meninos a conhecerem os gêneros diferentes, em cada particularidade, e reconhecendo também que esses gêneros, eles circulam socialmente. Então, eles têm envolvimento social, eles têm envolvimento emocional, é uma troca. Se você está ensinando um aluno um conteúdo e esse conteúdo é agradável, prazeroso, ou interessante, curioso, o que acontece? A criança se sente predisposta para aprender. Por exemplo, a ciência ela trabalha em cima de observação, habilidade observadora, eles têm que fazer a conclusão. E quando eles vão trabalhando os diversos tipos de texto, eles vão aprendendo a se expressar melhor. Tentem fazer alguma coisa, tentem lembrar de alguma situação da vida de vocês que causa algum tipo de emoção que vocês gostariam de passar, para transformar isso num texto poético. Pode ilustrar também, ok? Subi no telhado para ver o tempo passar. Quando ele passou, logo fui deitar para amanhã estudar. Você tirou essa ideia de onde? De nenhum lugar, eu botei minha criatividade. Depois a estrutura, trabalhar a estrutura do texto, né? Por exemplo, o poema, geralmente, eles são tipos, como já dizia o Bakhtin, são tipos mais ou menos estáveis. Por que mais ou menos? Porque nem todo poema tem rima, nem todo poema tem estrofe. Quando você está aprendendo a ler, você tem dificuldade para ler prosa. É complicado ler prosa. O menino aprendeu a falar ouvindo os outros. Quando ele fala, ele respira na hora certa, ele dá ênfase quando ele exclama ou quando ele pergunta. Mas na prosa, isso não está lá. Eu vou escrevendo primeiro a primeira palavra. Se eu coloquei primavera, o meu título já vai ser a primavera, porque eu já sei o que está escrito aqui. Eu vou usar só as coisas da primavera. A primavera. Primavera é um lindo dia do mês, com folhas caindo com rapidez. E lindo a folhinha. Eu amo você, primavera, verão. A primavera é tão dócil e amável, a ver folhas caindo. E maravilha de bom para andar de patins e bicicleta. Muitas vezes o aluno não consegue entender o enunciado de uma questão, seja de história, seja de matemática, seja de física, porque talvez ele não tenha se apropriado do que é uma questão de matemática, quais as escolhas lexicais, que palavras tem que ele precisa saber, o que é enumerar, o que é classificar, né? Qual a função daquele texto, daquela pergunta. O termômetro é a sala de leitura, né? Eles gostam muito. Quando, por exemplo, por algum motivo não tem, né, está fechado, eles vêm atrás de mim perguntando quando vai abrir, porque eles precisam trocar os livros. Então eu vejo que desperta o interesse do aluno nessa questão da leitura, de gostar de ler mesmo. O que o sol pode representar para a gente? Se abre a janela de manhã. Maravilhoso. Hã? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, será que é linguagem figurada ou comum? Comum. Não é um trabalho rápido, isso envolve semanas. Mas você percebe que não se trabalha só a interpretação e só o texto, é um trabalho conjunto, né? Quanta coisa que ele está entrando em contato, quanta reflexão, né, em cima de um gênero. Por exemplo, eu vim para a escola, eu vi alguma coisa que me deixou inspirada. Aí quando eu chego em casa, eu tomo meu banho, eu escovo meu dente, eu como, aí depois eu vou fazer o meu poema. E a gente vê que os resultados da escola na questão do português, da língua portuguesa e da leitura são bons, né? Então a gente vê que eles estão progredindo nesse sentido, no aprendizado deles. Berimbau. Pra você, meu berimbau, o amor é incondicional. Pra você é tudo de coração, eu te amo de montão. Você mora no meu coração, você tem um espação, isto está bom?
Esse tipo de trabalho vai gerando também uma cooperação, né? Quando um tem um pouco mais de dificuldade, o outro vai ajudar. E na hora da revisão é muito interessante. Um percebe uma coisa aqui, o outro lá. O professor apenas orienta. Ela usa os pressupostos vygotskianos de mediação do professor. Então, você pode ver que ela está sempre com o texto na mão e ela está sempre circulando e conversando com as crianças estão dispostas em grupos. Pelo menos usar algum tipo de linguagem figurada, que deixa... Se elas têm alguma dúvida, elas podem perguntar para o coleguinha ou perguntam para a própria professora. A professora é acessível. O meu objetivo é que eles se pudessem se constituir um pouco mais como sujeitos, né? Que eles tivessem mais voz, que eles entendessem, se apropriassem mais, nem que tenha começado com um poema, que é um texto pequeno, mas a partir daí que ele possa perceber que é capaz de ele conhecer outros gêneros dessa maneira, de prestar mais atenção em cada detalhe, não só naquele texto que não tem sentido para ele nenhum no livro didático. Como nós vimos a aluna que estava aqui, a Sabrina, ela faz 1 ano, chegou aqui no Pedro Maza. Era uma aluna resistente, não queria entrar em sala de aula, chorava. Agora não, ela quer participar, como ela quis participar, quis falar aqui. Então a gente vê o resultado desse trabalho. Veja, poesia faz parte da alma humana. Eu estou falando que faz parte da alma humana. Veja, faz parte da alma humana. Há uma musicalidade nessa fala. Se eu falar, faz parte da alma, ninguém entendeu, mana. Ninguém entendeu o que eu estou falando. Porque eu falei fora do ritmo poético da língua. Vamos mostrar isso para os nossos alunos. Vamos mostrar que ele vive poesia. Ele faz poesia quando ele fala. Ele vê poesia quando olha para os olhos daquela menina que olha duro e assistir aula com ela do lado, hein? Nem consigo prestar atenção. Você está fazendo poesia nessa hora, moleque? Tá? Você é um poeta. Consuma poesia como você consome ovo frito. É bem mais gostoso que ovo frito, viu? Você sabia que tem muitas pessoas que não gostam muito de poema, acham difícil escrever poema. O que você poderia falar para elas? Como se você fosse ensinar elas, por exemplo. Que são bobas. Ah, é? Por que são bobas? Porque escrever poema é a melhor coisa do mundo.